Meu filho de 5 anos começou a se lembrar de uma vida que não é dele. Acho que alguma coisa está tentando levá-lo de volta. Isso é difícil de contar. Eu sei como vai soar. Se eu não tivesse passado por isso, eu também teria passado o dedo por cima. Mas se você tem filhos, especialmente os bem novinhos, talvez leia isso antes de ir dormir hoje. Ou não. Eu queria não ter esperado. Meu filho, Jacó, tem 5 anos. Criança esperta, fofo, um pouco obcecado por dinossauros e desenho, como a maioria dos meninos da idade dele. Ele nunca teve problemas de saúde, nunca teve terrores noturnos. Até 6 semanas atrás. Começou pequeno. Coisas fáceis de ignorar. Ele me acordou uma noite por volta das 2 horas da manhã, só de pé no corredor, olhando para o escuro. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele disse: eu estava ouvindo o chão. Eu ri, achei graça. Crianças dizem coisas estranhas, mas aí ele começou a acordar com perguntas estranhas, tipo: onde foi o porão? Ou o que aconteceu com o menino que costumava dormir aqui? A gente mora em um apartamento. Não tem porão. E o Jacó tem esse quarto desde que nasceu. Ficou pior. Ele chorava quando eu tentava colocá-lo na cama e dizia coisas como: eu não quero voltar para o buraco. Ou ele está olhando da rachadura da parede. Eu cortei todo o tempo de tela. Sem livros assustadores. Perguntei na escolinha dele se alguma coisa aconteceu lá. Nada. Ele é a criança mais feliz do mundo durante o dia. Mas todas as noites, por volta das 2 às 3 da manhã, eu o pegava acordado, conversando com alguém, sussurrando, sempre sorrindo. Aí, ele parou de me chamar de mãe. Ele começou a me chamar de Elaine. Esse não é o meu nome. Eu perguntei quem era Elaine e ele disse: você, antes, quando a casa ainda estava queimando. Ele disse isso como se eu devesse saber o que ele queria dizer. Uma semana depois, eu achei os desenhos dele. Páginas de bonequinhos. Tudo normal, exceto por um. Uma sombra alta e esticada, com braços pretos que tocavam o chão e um buraco grande no peito. Aparecia várias vezes, sempre em pé, ao lado de um menino pequeno. Ele chamava de o guardião. Ele disse que o guardião mora embaixo de onde os tijolos estavam. Eu perguntei: que tijolos? Ele disse: os tijolos que me enterraram. Naquela noite, eu quase não dormi. Fui investigar no dia seguinte. Descobri que nosso prédio foi construído no início dos anos 90. Antes disso, era uma casa de acolhimento. Queimou em 1989. 7 crianças morreram, todas com menos de 10 anos. Um corpo nunca foi encontrado. O nome dele era Ely Matthews. Eu achei um artigo de jornal. Tinha uma foto granulada. O Jacob é exatamente igual a ele. Mesmo queixo, mesmas sardas, mesma cicatriz acima da sobrancelha. Eu mostrei para minha mãe, sem explicar, e ela me perguntou quando o Jacó tirou aquela foto antiga. Na noite seguinte, eu o peguei cavando o chão do armário dele com uma colher. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele olhou para cima e sorriu. Não era o sorriso de uma criança de 5 anos. Ele quase terminou de consertar o buraco. Quando estiver aberto, eu tenho que voltar. Eu perguntei: quem? Ele disse: o guardião. Ele prometeu que eu ia ter minha mãe de verdade de volta. Ontem à noite, eu recebi uma ligação às 2 horas e 13 minutos da manhã, sem identificação de chamadas, só estática e respiração. Aí uma voz, baixa, rouca, como se viesse de dentro de uma parede. Elaine, ele nunca foi seu. Eu corri para o quarto do Jacob. Ele estava em pé no canto, de frente para a parede, sorrindo. Ele se virou para mim e disse: ele achou o porão. Não tem porão. Hoje de manhã, eu chequei o armário dele de novo. Eu percebi que o tapete estava um pouco levantado no canto. Embaixo dele tinha uma porta de madeira que juro que não estava lá antes. Atualização.
Eu abri. Tem uma escada. E ela desce. Estou postando isso do meu celular. Estou pegando uma lanterna. Vou entrar. Eu não sei o que mais fazer. Se você não tiver notícias minhas, não deixe ele sair de casa. Você já ouviu falar da Irmandade da Morte? A primeira vez que vi a mulher que acena foi uns 5 dias atrás. Era de dia, e eu estava numa estação de trem a caminho do trabalho. Já estava dentro do trem saindo da estação quando olhei pela janela e a vi. Ela estava com um vestido preto, sapatos de couro pretos e uma máscara médica preta. O cabelo comprido, escuro e ondulado emoldurava o rosto dela. No momento em que nossos olhos se encontraram, ela levantou a mão e acenou. Tinha bastante gente no trem, então não achei que o aceno era para mim. Mas quando olhei ao redor, ninguém mais parecia reagir. 2 dias depois, estava voltando para casa depois de comprar algumas coisas no mercado. Vi a mesma mulher de preto parada do outro lado da rua. Quando virei a cabeça na direção dela, ela levantou a mão de novo e acenou para mim. Ela estava de máscara, e não parecia ninguém que eu conhecesse, então logo achei que ela estava acenando para alguém atrás de mim. Curioso, olhei ao redor. Não tinha ninguém, nem uma pessoa. Estranho, mas não dava para dizer que ela estava me ameaçando. Ela só estava acenando de longe. Aí, só hoje de manhã, eu estava no meu escritório, no segundo andar. Minha mesa fica bem do lado de uma janela que dá para a rua. Se eu olho para baixo, consigo ver a faixa de pedestres. Vi a mulher de preto parada lá. Ela estava com a mesma máscara médica preta, mas a cabeça estava inclinada para cima, olhando diretamente para a janela ao lado da minha mesa. Quando nossos olhos se encontraram, ela levantou a mão e acenou. Perguntei para o meu colega de trabalho, Kyle, que sentava bem do meu lado, se ele tinha visto a mulher. A resposta dele me deu um frio na espinha. Que mulher? A faixa de pedestre está vazia. Ele não estava brincando. Em ocasiões separadas, fiz a mesma pergunta para outros colegas de trabalho. Ninguém disse ter visto ela. Todos reagiram como se eu tivesse enlouquecido, perguntando por que eu achava que uma mulher estava parada num espaço vazio. Chocado, peguei meu celular e olhei para ele. A foto no meu celular mostrava uma faixa de pedestres vazia. Rapidamente virei a cabeça de volta para a rua. Eu ainda a via parada lá, vestida de preto da cabeça aos pés, até a máscara. Mais uma vez, ela acenou para mim, em direção ao segundo andar do prédio. A mulher que acena não apareceu na foto do meu celular. O Kyle também não conseguiu vê-la. O dia todo no trabalho, ela ficou na faixa de pedestres. Toda vez que eu me virava para olhar para ela e nossos olhos se encontravam, ela acenava. Quando saí do prédio do escritório naquela noite, não a vi. Achei que era um bom sinal, mas eu estava errado. Peguei o trem assim que ele chegou. Eu estava olhando para o meu celular, mexendo nas redes sociais enquanto entrava e me sentava. Não olhei ao redor. No momento em que o trem partiu, senti como se alguém estivesse me olhando, então levantei a cabeça. O vagão onde eu estava vazio, exceto por mim e a mulher de preto. Desta vez, ela não estava sozinha. Havia outras 2 mulheres, vestindo exatamente o mesmo vestido preto e a mesma máscara médica preta. Elas também tinham o mesmo cabelo comprido, ondulado e preto. No momento em que olhei para elas, as 3 viraram a cabeça para mim. Segundos depois, as 3 levantaram as mãos e acenaram para mim. Puta que pariu! Baixei o olhar para o chão, esperando que nada pior acontecesse. Aí meu celular vibrou. Era a Sofia, minha outra amiga do trabalho. Ela era conhecida por seu conhecimento de todas as coisas espirituais e sobrenaturais. O Kyle disse que você viu uma mulher vestida toda de preto do lado de fora do prédio hoje? Alguém que ele não conseguia ver? Sofia perguntou imediatamente. Bem, tô num trem agora e tô vendo elas, respondi. Elas? Agora são 3 dela no trem. Você ainda está olhando para elas? Não, tô olhando para o chão. Elas são assustadoras. Tenta olhar para elas agora, disse Sofia. Ainda são 3? Que porra, murmurei. O que você quer dizer com ainda 3? Instintivamente, levantei a cabeça para olhar as estranhas mulheres de preto. Elas ainda estavam lá, mas não 3. Eram 4 delas, todas me olhando e então acenando para mim. Ao mesmo tempo. Puta que pariu. Agora são 4, sussurrei horrorizado. Que porra tá acontecendo?
Antes que eu explique, Ryan, não tire os olhos delas, Sofia avisou. Por quê? Elas aumentam em número cada vez que você desvia o olhar e depois olha de novo. Reflexivamente, virei a cabeça novamente para olhar para elas. Agora eram 5, acenando para mim. Sofia, que porra é essa? Irmandade da Morte, explicou Sofia calmamente. Elas são chamadas intencionalmente ou não pelas pessoas que você assassinou ao longo da sua vida. Uau, eu nunca matei ninguém. Isso nem sempre significa literalmente. O que você quer dizer? Se você já tratou alguém muito mal ou intimidou alguém a ponto de se matar, isso é considerado assassinato. Quantas mulheres de preto estão com você agora? Olhei para elas e tentei contar. Quando conversei com a Sofia, me esqueci completamente de manter meus olhos nelas. Subconscientemente, desviei meu olhar das irmãs para o meu celular ou para o chão, para lá e para cá. Não conseguia me lembrar quantas vezes isso tinha acontecido. Perdi a conta de quantas vezes as irmãs tinham se multiplicado. Eu não sei, Sofia, disse, tremendo da cabeça aos pés. São muitas. 20, talvez 22. Houve silêncio do lado de Sofia por alguns segundos antes de eu ouvir sua voz novamente. Você, lunático malvado, disse ela, seu tom plano e inexpressivo. Então ela desligou.